Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Fala galera, beleza? Gente, antes de começar esse vídeo aqui no canal, vou pedir um favor especial para vocês. Se por acaso vocês ainda não são inscritos aqui no canal, vou pedir que vocês se inscrevam clicando no botão inscrever-se, igual a esse que está aparecendo no momento aí para vocês. Vocês clicam no botão inscrever-se e estão inscritos. E aí o que acontece? Quando você se inscreve, vai aparecer um outro botãozinho, que é esse aí, o sininho de notificações. Você clica nesse sininho e você habilita o YouTube te mandar notificações assim que chegarem novos vídeos aqui no canal. Então você se inscreveu, muito bom. Ativou o sininho de notificações, melhor ainda. Aí o que você vai fazer? Está assistindo esse vídeo ou qualquer outro vídeo aqui do canal? Então convido você a dar o like no vídeo. Por que isso, Marcelo? Calma, pequeno Padawan, vou explicar detalhadamente para você. Toda vez que você assiste qualquer vídeo aqui do canal e gosta, dando like, você está indicando ao YouTube que você gostou do vídeo. E dessa forma, o YouTube passa a indicar esses vídeos para outras pessoas e dessa forma o canal é divulgado. Entendeu, gente? Bem, galera, hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto bastante, um assunto que me interessa. Eu sou fã de ficção científica e isso eu não escondo para ninguém. Eu sou muito fã de ficção científica, mas sim, boa ficção científica, aquela ficção científica que realmente me agrade, mas eu sou fã. E dentro da ficção científica, um dos assuntos que mais me atrai é viagem no tempo. Eu adoro o conceito de viagem no tempo. Até uns 20, 30 anos atrás, viagem no tempo era tratado exclusivamente como o campo de ficção. Só que hoje essa história mudou. Existe um grupo grande de pesquisadores sérios que pesquisam sim a viagem no tempo. Há possibilidade de viajarmos no tempo. Sim, existem pesquisadores que trabalham com essa ideia da possibilidade de viajarmos no tempo. Porque na realidade o tempo é uma dimensão, entendeu? Que trabalha junto com o espaço. E o Einstein já trabalhava com os conceitos de tempo e espaço na sua teoria de relatividade, trabalhava isso e tem muita gente trabalhando com essa ideia. E assim, dentro do campo do entretenimento, qualquer filme que trabalhe com viagem no tempo ou série, eu gosto. Claro que ela tem que ser uma boa série, um bom filme, para realmente me chamar a atenção. Se for aquele filme, série Xing Ling, eu não gosto, entendeu? Realmente não gosto. E sim, hoje eu vou falar de 4 filmes que trabalharam com essa ideia de viagem no tempo. Filmes que eu recomendo, se você não assistiu, assistir. E se você assistiu, assista novamente, que são filmes muito bons, que trabalham com a ideia de uma forma bem inteligente, bem colocada. E assim, que te faz realmente viajar e que o filme é gostoso de assistir. Entendeu? E assim, o primeiro filme que eu vou falar sobre viagem no tempo é um filme que foi exibido em 1960, que é A Máquina do Tempo. É um filme baseado num livro do escritor americano H.G. Wells, que escreveu esse livro em 1895, A Máquina do Tempo. E o que se trata esse filme? Esse filme pega um cientista, um pesquisador teórico no final do século XIX, que cria um conceito de viagem no tempo, e esse conceito consiste numa máquina que consegue se deslocar no tempo e no espaço. E ele faz um teste com essa máquina, ele viaja à frente no tempo. Primeiramente ele vai alguns anos ao futuro, quase no final do século XX, e ele ali encontra pessoas do século XX. Na realidade ele fica encantado por o que ele vê ali no século XX, só que
Nesse período de tempo há uma guerra nuclear nesse período, e ele, para fugir, ele viaja na máquina, só que ele vai muito além na máquina. Ele vai milhares de anos no futuro, e ele descobre que o mundo foi destruído, ou essa guerra causou um dano muito grande à sociedade, fazendo que o ser humano se dividisse em duas raças distintas. A primeira raça são os Elóis, que são seres humanos bondosos, bonitos, belos, inocentes, que vivem na superfície do planeta, cultivando suas lavouras, vivendo de forma harmoniosa com um planeta, entendeu? Realmente muito, mas muito inocentes. A segunda raça são os Morlocks, que vivem no subsolo do planeta, e eles se tornaram seres horrendos, que não conseguem viver na luz do sol e que se alimentam dos Elóis. Eles têm habilidades mentais que controlam os Elóis e se alimentam deles. São canibais. E esse cientista, ele luta contra os Morlocks, e na história ele vence os Morlocks e decide ficar no futuro para ajudar os Elóis a se desenvolverem. Essa é a história desse filme. E assim, eu gostei muito desse filme. Esse filme, apesar de ser da década de 60, é um filme legal. Um filme que retrata a viagem no tempo apenas como uma viagem de ida para frente e não para trás. Ele não retorna para o passado, e sim para frente. Então, nada que ele fizer no futuro vai alterar o que ele fez no passado. Ele apenas se deslocou de um ponto A para um ponto B no futuro, e todas as ações que eles estão ali não alteram as ações do passado. Mas, na realidade, ele pega o conhecimento do passado e leva para o futuro para poder ajudar a reconstrução daquela sociedade. Esse filme foi em 1960, só que em 2002 teve um remake desse filme de 60. Um novo filme foi feito baseado no filme de 60 e nos próprios escritos do H.G. Wells. Tanto que esse filme tem a participação de descendentes de H.G. Wells, que participaram do filme, da pós-produção. Eles assim deram sugestões para o filme ser bem construído. Sim, esse filme tem uma diferença básica do filme de 1960, porque no filme de 1960 o cientista apenas volta curioso, ele vai para o futuro para conhecer o futuro. Nesse não, o cientista ele tem uma noiva que morre e ele tenta voltar no passado para impedir a morte da noiva. E aí o que acontece? Ele não consegue. E por causa dele tentar várias vezes, ele não conseguir, o que ele decide fazer? Ele decide ir ao futuro para saber a resposta, porque ele não consegue mudar o passado. Porque ele não consegue fazer a alteração do passado. E ele vai ao futuro. E ao futuro ele encontra os Morlocks, os Elóis, e ali luta, como o cientista do filme de 60 também lutou. Ele consegue vencer os Morlocks e fica no futuro para ajudar a humanidade a se reerguer. O filme, realmente, tanto o filme de 2002 como 1960 tem um premissa muito parecida. Um cientista que constrói uma máquina do tempo, só que 2002 ele quer mudar o passado e não consegue. Ele quer seguir em frente, mas não consegue. E ali a história de recomeço. As duas histórias são de recomeço. As duas histórias. Só que a segunda história trabalha mais o cientista, as motivações do cientista, porque ele constrói a máquina do tempo, sendo que no primeiro filme ele não tem essa motivação. A motivação do cientista é, na realidade, curiosidade. E assim, esses dois filmes são muito válidos, são filmes que valem a pena você assistir, são filmes legais. E assim, eu considero os dois um único filme, por isso que eu falei que são 4 filmes, entendeu? São 4 filmes. Continuando, o próximo filme, na realidade, é um filme dividido em 3 partes, que na realidade foi um sucesso absoluto. Primeiro porque tratava de um assunto de viagem no tempo, mas depois porque também era uma espécie de aventura com um pouco de comédia, e os atores trabalharam de forma muito perfeita, que é De Volta pro Futuro. Esse filme ele fez um sucesso violento e ele foi lançado, na realidade, em 1985. É um filme de 1985 que teve sua continuação, sua parte 2, em 1989 e sua parte 3 em 1990. Na realidade, se a gente pegasse esse filme e juntasse, ele seria um filme só, porque a forma como ele conversa é
como se fosse uma série. A primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Mas ele é um filme que foi lançado para o cinema. E qual é a premissa desse filme? Esse filme ele trabalha com a seguinte premissa. Existe uma cidade, Hill Valley. Nessa cidade existe dois protagonistas. O Marty McFly e o Dr. Emmett Brown. O Dr. Emmett Brown, ele, em 1950, ele teve a ideia de criar um dispositivo chamado capacitor de fluxo, que consegue, com uma grande quantidade de energia, dobrar o tecido do espaço-tempo e fazer com que um objeto se desloque de um ponto do espaço para o outro ponto do espaço. Pode ser para frente ou para trás. Permite isso. E ele desenvolveu esse dispositivo e colocou ele dentro de um carro, um DeLorean. Para quem não conhece o DeLorean, esse carro aí, criou e colocou dentro desse DeLorean. Só que para poder fazer que o capacitor de fluxo funcione, que eu falei, precisa de uma grande quantidade de energia, que é a quantidade igual a que um raio libera. E para ele poder fazer essa máquina funcionar, ele precisa de um raio ou o comparativo à energia de um raio, que é gerada através da fissão do plutônio. Ele tem uma câmara dentro do veículo que consegue fazer a energia ser liberada através de uma reação com o plutônio, liberando a energia necessária para o capacitor de fluxo fazer o deslocamento. E ele chama seu amigo Marty McFly e era amigo do professor Brown. E o Brown pediu que o Marty filmasse o teste com o DeLorean na máquina do tempo. O teste foi feito, ele ficou feliz, deu tudo certo. E o professor Brown ia fazendo a viagem para o futuro, para conhecer o futuro. E ele falou que a máquina pode viajar para qualquer ponto do tempo. E ele marca no próprio cronômetro da máquina do tempo a época de 1950, quando ele teve a ideia do capacitor de fluxo. Só que o professor Brown não contou para o Martin que a máquina do tempo, para ele poder criar, ele precisava de plutônio, e o plutônio foi dado por terroristas que queriam que ele fizesse uma bomba nuclear. Ele não fez, enganou os terroristas apareceram para matar o professor Brown, que é morto. O Martin consegue fugir, ele foge no DeLorean, que para funcionar o capacitor de fluxo tem que atingir a velocidade, o veículo tem que atingir a velocidade de 80 km por hora. Quando atinge essa velocidade, o capacitor de fluxo funciona e se desloca no tempo. E foi o que aconteceu, a máquina se deslocou e ele foi para o passado, 1950. Ele estava em 1950, a máquina se desligou porque não tinha plutônio para alimentar a máquina. O professor Brown não colocou o plutônio para ele poder fazer o retorno e ele ficou preso em 1950. E o que ele fez foi procurar o professor Brown para tentar ajudar. Só que antes de ele encontrar o professor Brown, ele encontrou o pai dele. E resolveu seguir o pai dele e acabou evitando que o pai dele se acidentasse, conhecesse a mãe dele e ele se apaixonasse. Na verdade, a mãe dele se apaixonou por ele, pelo filho. E isso causou um problema na linha temporal, que começou a alterar o futuro. Na realidade, o Marty não nasceria junto com os irmãos dele. E ele tinha que correr quanto tempo para poder reverter isso. Ele encontra o professor Brown, eles organizam um plano para poder alimentar a máquina do tempo, para poder energizar ela com um raio que cairia no sino da cidade Hill Valley. Eles energizariam a máquina do tempo com aquilo. Só que ele teria que, nesse tempo, enquanto ele fazia os preparativos, fazer com o pai e a mãe se apaixonassem. Ele consegue, de certa forma, ele volta para o presente dele, que é o futuro, e lá ele vê pequenas modificações. Quais são essas modificações? O pai dele era uma pessoa descolada, conseguiu enfrentar o valentão, conseguiu se casar e se tornou uma pessoa de sucesso, um escritor de sucesso de ficção científica. E o Martin ficou feliz com as mudanças. O professor Brown viajou para o futuro para ver como é o futuro e a história terminaria ali, só que não. Aí temos a continuação. O professor volta, diz para ele que os filhos dele vão causar um problema no futuro e leva a namorada dele, que vai ser a mãe dos filhos dele. E eles vão para o futuro e aí temos a volta para o futuro, a segunda parte. Nessa segunda parte, o Martin vai para o futuro e lá ele encontra o filho dele. Era um rapaz totalmente bobalhão, não era nem um pouco esperto. O Martin se passa por ele, consegue evitar a situação. Só que o Martin
se torna um pouco ambicioso, ele cresce o olho quando ele vê um almanaque com os resultados esportivos dos últimos 100 anos. Ele decide levar esse almanaque para o presente dele para poder jogar e ganhar dinheiro. Só que o vilão do primeiro filme descobre, o intento do Martin, descobre que ele está viajando no tempo e pega o livro e viaja no tempo e entrega para ele mesmo no passado. E isso cria uma distorção na linha do tempo muito grande, fazendo que a linha do tempo crie uma nova variante. E os nossos heróis têm que voltar, têm que descobrir o que aconteceu e evitar isso. Eles conseguem, só que no processo, a máquina do tempo que estava sendo pilotada por o Dr. Brown é atingida por um raio e some. O Martin McFly fica preso em 1950 até que ele recebe um contato de uma pessoa que era do registro postal, que entrega uma carta para ele. E ali existe a menção que o Dr. Brown viajou para o Velho Oeste, para 1850, e está lá bem. E ele entra e diz onde está a máquina do tempo guardada, orienta como fazer o conserto para ele voltar para 1985 e destruir a máquina. Só que ele descobre que ele vai morrer, o Dr. Brown vai morrer em 1850 e ele volta no tempo no Velho Oeste para evitar isso. E no Velho Oeste ele tem várias aventuras, o Dr. Brown se apaixona, volta para 1985 e ali a máquina é destruída. Só que o Dr. Brown volta para 1985 com uma máquina do tempo feita numa locomotiva e diz para o Martin que essa aventura foi fantástica, eles evoluíram, o Martin descobriu uma pessoa melhor, que ele pode controlar os ímpetos dele de responder, os ímpetos dele de responder diretamente, de ser uma pessoa muito nervosa, e assim a história termina. E essa história De Volta para o Futuro lida com o tempo maleável, podendo criar linhas do tempo diferentes, em que as pessoas que alteraram a linha do tempo, quando voltam, lembram daquela linha anterior, e que se eventos se forem feitos, ele pode desencadear eventos que podem fazer com que a pessoa deixe de existir. Entendeu? Nesse filme De Volta para o Futuro, a linha do tempo é maleável. O próximo filme é um filme que eu também gosto muito, diferente do primeiro e do segundo. O primeiro que é mais ação, ficção, o segundo que é ação com um pouco de comédia. Esse terceiro filme é muito mais comédia, é O Feitiço do Tempo, de 1993. Esse filme, para mim, como os outros dois filmes, também são maravilhosos. Esse também é maravilhoso. E qual é a história desse filme? Desse filme temos o Bill Murray, que é um repórter de previsão de tempo. Ele vai com um amigo dele e mais uma produtora para uma cidadezinha que tem um evento anual, que é o Dia da Marmota. Todos os anos, a marmota, quando sai da sua toca, se ela olha o rabo, o tempo vai ser bom, não vai ter aquela nevasca. Se ela não olha, vai ter aquela nevasca. E ele vai para essa cidade. O Bill Murray é uma pessoa extremamente arrogante, mulherengo, não se importa com ninguém, é extremamente egoísta. E ele vai para a cidade, dá em cima da produtora, não consegue, vai dormir. Quando o relógio marca 6 horas, o que acontece? Ele volta para o dia anterior. Claro, inicialmente ele acha aquilo uma coisa estranha, começa a aproveitar, começa a tentar se dar bem, começa a tentar conquistar todas as mulheres. Se ele não consegue, ele volta no tempo, ele vai voltando no tempo, todos os dias ele vai voltando no tempo, e é uma situação bem legal, até que ele vai chegando num ponto que aquilo está ficando desagradável, porque todos os dias é a mesma coisa, as mesmas pessoas, as mesmas situações, que ele vive de formas diferentes. Só que ele começa a se perturbar até o ponto que ele tenta se matar, porque ele não aguenta mais. Imagine, você viver os mesmos dias, todos os dias, todos os dias. Vai chegar um ponto que você não aguenta. Passa um ano passando aquilo, 2 anos passando aquilo é um inferno. E ele tenta se matar de todas as formas e maneiras possíveis. De todas as formas e maneiras possíveis. Todas as formas e maneiras possíveis. E ele chega a um ponto que ele não consegue mais se matar. Ele desiste e tenta contar para a produtora, conta o que acontece, conta as coisas que ele sabe, que ele já está vivendo aqueles dias muito tempo. Imagina só, na metade do filme ele já fala que ele já não está aguentando, que ele está vivendo que ele mesmo pedia vários vezes, provavelmente 1, 2, 3 anos vivendo aquilo ali. Realmente aquilo é desagradável, eles tentam ver o que eles podem fazer para contornar aquela situação. Ele
ele tenta a primeira vez, tenta a segunda vez, não dá certo, e ele passa a viver a vida dele ali, mesmo assim passando todos os dias, até que uma coisa muda a ótica dele. Foi uma pessoa que morreu na frente dele e ele fala que vai evitar aquilo. E ele, todos os dias que acontece, ele tenta evitar e não consegue. Ele faz todas as formas, leva a pessoa para o hospital, dá comida, trata a pessoa bem, até que ele descobre que algumas coisas não podem ser mudadas. Algumas coisas não podem ser mudadas. O que ele pode mudar é ele mesmo. E ele começa a aprender as coisas, a ajudar as pessoas, se torna uma pessoa melhor. Ele passa até conquistar a menina que ele gosta, a produtora que ele gosta, ele consegue conquistar ela, mas não se fazendo forçação de barra, não tentando enganar ela, mas sendo uma pessoa melhor, até que ele, quando dá 6 horas da manhã, ele pensa que voltou no tempo. Não, o tempo continuou. Ele passou um dia depois daquele dias que estavam sendo eternos, e ele se torna uma pessoa melhor. Esse filme é um pouco comédia, um pouco drama, mas trata o tempo como algo realmente inexorável, coisas que podem ser mudadas. Nesse filme, ele mostra que o que pode ser mudado é a própria pessoa. As outras pessoas ele não pode mudar. É ele que pode mudar. Quando ele entende que só ele pode mudar ele mesmo, ele passa a sair daquele loop temporal. Esse filme é muito bom. É um filme que recomendo que, se você não assistiu, assista, como os outros dois que eu falei. Se você não assistiu, assista. Mas esse filme é excelente. É excelente. E assim, levamos pro quarto filme que eu vou falar, que é um filme também muito bom e que não saiu no grande cinema. Ele foi um filme que saiu diretamente para vídeo, mas é um filme realmente muito, mas muito bom, que é o Projeto Almanac. Esse filme ele saiu em 2015, foi praticamente direto para vídeo, como eu falei, não saiu num grande ciclo de cinema, principalmente aqui no Brasil não saiu, mas é um filme extremamente inteligente, um filme legal, um filme que trabalha com a viagem no tempo de uma forma legal e inteligente. E qual é a premissa do filme? Na realidade, a história desse filme é um grupo de adolescentes que descobre um dispositivo secreto que permite eles viajarem no tempo, e a partir disso eles começam a viajar no tempo para resolver problemas do passado e ter ganhos, benefícios e vantagens. E eles começam a fazer viagens, pequenos saltos no tempo, para o passado e para o presente. E eles descobrem que a partir deles podem ter ganhos pessoais, e eles começam a fazer isso. Só que eles descobrem que, ao momento que ele viaja no passado, se eles tiverem contato com si mesmo, eles deixam de existir, eles se anulam. Então eles têm que ter muito cuidado. Só que a história vai acontecendo, eles vão se tornando, vão se tornando mais ambiciosos, até que eles vão criando situações em que eles se auto-anulam, até que o rapaz volta no tempo e destrói a máquina. E ao destruir a máquina, ele deixa na casa dele a filmadora, e o que acontece? Ele mesmo encontra as duas máquinas. As duas máquinas são encontradas, tanto a que o pai dele fez como a que ele fez. E ali estão todos os registros. Então o filme termina ali. Esse filme é bem legal porque mostra que o tempo, sim, o tempo é maleável. Toda ação que você faz retroage. Mas tudo que é feito, ele na realidade não deixa de existir. É como se algo que faz, de qualquer jeito, aquilo que ele fez tinha que ter sido feito para aquela linha existir. Ele de qualquer jeito acharia a câmera e faria aquilo de novo, voltaria no tempo e causaria aquilo. Só que ele viajou no tempo, causou aquilo e deixou a câmera. Ele criou uma nova sequência de fatos. Então o tempo é maleável e imutável de certa forma. As mutações que acontecem são pequenas e alteram-se de forma pequena, criando novos acontecimentos, diferente dos outros filmes, entendeu? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu falei de 4 filmes que tratam do assunto viagem no tempo. São filmes legais, fáceis de você encontrar para você assistir e se divertir. Entendeu, gente? Bem, galera, como eu falei, hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço News. Então até amanhã e tchau! Fala, galera! Voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal.
Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais: Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!